filho, tá assistindo a gravação, né? Deixa eu te falar que se eu deixei essa gravação aqui, significa que essa live deu muito boa, é um assunto relevante e que sim, vale a pena tu ficar aqui assistindo, tá bom? Oi, doutor! Olá, tudo bem? Então a pergunta é, o que é REAC? Bom, o REAC Não é é uma uma pergunta tecnologia. simples, eu sei. Resposta sim. Pois é. O que eu acho legal de falar, antes de responder o que é o REAC, eu tenho uma formação em biofísica na Alemanha, junto com o Dr. Urineu, né, que é um grande amigo. Então a gente gosta muito dessa interação de tecnologia com saúde, né? Bom, né, ele que me apresentou, inclusive, as tecnologias alemãs, que a gente foi fazer a formação lá. E a tecnologia REAC eu conheci há 10 anos que eu trabalho com essa tecnologia. Ela foi criada em função de um estudo. Ela não é uma tecnologia que já era usada para alguma coisa e começou a ser usada na medicina. Ela teve que ser desenvolvida do zero, né? Então, isso já quebra algumas referências, né? Porque normalmente a gente aprende com as referências que a gente já tem de base. E para entender um pouco da tecnologia REAC, a gente tem que ter essa visão do aberto, né? De uma tecnologia que foi criada do zero, né? Ela foi criada a partir de uma necessidade de resposta aos tratamentos da fisiopatologia adaptativa, que é o que eu sou formado, que eu acompanho lá no Instituto Rinaldi Fontana, em Florença, né? A fisiopatologia adaptativa fisiopatologia, o processo de adoecimento, né? O estudo do processo de adoecimento da fisiopatologia ligado à adaptação ao estresse. E quando a gente fala estresse, a gente pensa muito no estresse psíquico, mas a gente fala do estresse de um modo muito amplo, no sentido ambiental, né? Então, a fisiopatologia adaptativa estuda a adaptação dos animais, do ser humano, do ser vivo, ao ambiente. Para afrontar esse processo, né, a tecnologia foi desenvolvida. Então, o Dr. Salvatore e a doutora Vânia tiveram primeiro essa ideia da fisiopatologia adaptativa para depois ver, a gente precisaria ter um instrumento que fizesse tais coisas. E aí foi se construído a tecnologia REAC. Então, assim, para começar, né, REAC é uma sigla, né, que é um conversor assimétrico radioelétrico. Isso, se você fala até para um físico, nem ele entende direito, porque radioeletricidade é pouco estudado em várias áreas. Na medicina, então, muito menos. Basicamente, a tecnologia REAC ela promove duas situações para interagir com a fisiopatologia adaptativa, né? A primeira coisa, ela quebra uma assimetria. Que quer dizer? Ela quebra um desbalanceamento da função. O que acontece no estudo que a gente faz da fisiopatologia adaptativa? A gente estuda adaptações funcionais e disfuncionais. As adaptações disfuncionais, elas surgem com mais facilidade quando a gente está afrontando um problema, quando a gente tem um alarme que o estresse ambiental gera. Seja um alarme psíquico, seja um alarme fisiológico, né? Tá, então só para... Desculpa te interromper, mas só para Imagina. deixar mais entendível isso, tá? Dá um exemplo disso. O que é? O que é isso? O que é esse alarme? Esse alarme? Por exemplo, quando você sofre um susto, dá uma taquicardia, o coração dispara, a gente pode suar, a pele, né, a gente fica com mais sangue vai para o músculo para a gente poder correr, ter uma reação rápida. Esse é um alarme. Você tem um trauma afetivo, gera aí uma série de adaptações emocionais, pode ir para uma depressão, pode ir para uma ansiedade, né? Isso são alarmes. Normalmente, os sintomas de alarme vêm do sistema nervoso vegetativo, do automático, né? Mas nem a resposta não é só vegetativa. O que a gente sente, uma tensão muscular, uma contração que ela fica ali por anos e anos, né? Uma dor ciática, né? Uma dor cervical, uma enxaqueca, isso pode ter sido desenvolvido a partir de adaptações disfuncionais, a partir de alarmes, que a gente
enxerga, sente como vegetativos, né, como o sistema nervoso autonômico responde, mas a resposta ela fica no corpo, o cérebro, né, o sistema nervoso central que organiza, que é o maestro dessas adaptações, né, e podem ter respostas ali que ficam principalmente no sistema hormonal e no sistema imunológico. Ou seja, fazer uma ilustração disso. É. É como se eu sofresse algum trauma, sei lá, mulher teve aborto, alguém te deu um tapa na cara, teu pai te xingou na tua infância, qualquer coisa que seja, tá? Sofreu um acidente, e aí isso gera uma emoção, é óbvia. E essa emoção, ela fica presa no meu corpo. A resposta, a expressão da emoção, a consequência dela fica sendo gerenciada para o resto da vida pelo seu sistema. Né? Isso pode desencadear uma doença autoimune, pode Sim. desencadear uma enxaqueca eterna, uma dor para sempre. Tu nem sabe que é daquilo. Né? Isso, exatamente. Você nem faz a correlação. É difícil, direta. até porque normalmente isso não é na hora. Aconteceu isso e agora, no outro dia, eu tô sentindo isso, né? Às vezes leva um tempo para o corpo manifestar aquilo, certo? Isso. Exatamente. Então, se a gente pegar doenças comuns, é exatamente isso. Se a gente pegar doenças muito frequentes, Gisele, assim, pressão alta, diabetes, normalmente ela vem de uma desorganização toda de alarmes, de mal adaptações que aconteceram ao longo de uma história, né? Não pode não ter sido um fato isolado, mas uma série de sequências de adaptações disfuncionais, incluindo até o aspecto genético, né? A carga genética, a carga hereditária e a carga ambiental, né? Desencadeando organizações que a gente vai chamar de disfuncionais e manifestando em algum momento com algum sintoma ou até com uma doença. Então a gente pode ver isso desde uma alergia, de uma alteração de desenvolvimento infantil, até um câncer, uma pressão alta, uma hipertensão ou um Alzheimer, né? A gente, na fisiopatologia adaptativa, a gente vai estudar a formação da doença e não necessariamente a doença em si, o diagnóstico em si, né? Doutor Fábio, é incrível assim, falar com médicos como vocês, e é por isso que fiquei muito amiga do Dr. José Irineu Goldsman, porque eu já estudo isso há muitos anos, mas eu estudo o contrário, né? Eu não estudei medicina. Eu fui para a faculdade de nutrição, mas antes disso, eu estudava as emoções relacionadas às doenças. Isso é uma coisa que sempre me interessou, sabe? Sempre me abriu que uma doença está relacionada a alguma emoção, a alguma maneira de ser, né? Que ao longo do tempo tu vai aprendendo isso no corpo. Por isso que eu falei dessa forma, tá? Aprendendo isso no corpo. Eu sei que tem a forma complexa de falar, que é a forma complexa aí tu gosta de falar. Eu falo a forma simples, né? Mas que é a mesma coisa. Fica preso no corpo, dor de coluna, Lúcia, perfeito. Qualquer tipo de dor ou situação, problemas hormonais e tal, eles ficam presos ali e eles não conseguem liberar, porque tem uma emoção reprimida que tu não conseguiu trabalhar ela. Certo, doutor? Sim, tem uma disfunção, né? Uma adaptação disfuncional primária lá, né? Então, vamos pegar a parte de dor, que é exatamente a área que eu mais trabalho, né? Dor e saúde mental. Você pode ter dores tensionais, que você pode fazer uma série de terapias boas, tipo acupuntura, né? Yoga, fisioterapia, coisas que realmente têm uma aplicabilidade e tem uma efetividade. Mas a causa primária, essa adaptação disfuncional primária, ela permanece lá, né? Então, essa assimetria, né? Então, uma adaptação disfuncional, ela gera uma assimetria, um desbalanceamento do corpo, seja no músculo, seja nas emoções, seja nos hormônios, seja na imunidade, né? Seja dentro da célula. Então, eu estava falando da tecnologia, né? Do REAC. Então, uma das coisas que a tecnologia foi criada para fazer foi rebalancear o sistema, rebalancear as células, né? Quebrar essa assimetria. Então, a tecnologia REAC ela nasceu com essa intenção. Uma segunda coisa que a tecnologia faz também, então, Gisele, quebrar essa assimetria. Essa assimetria, tornar o sistema mais simétrico e mais funcional. Por exemplo, uma dor de ciático. Você tem então, quando tu me fala... Tá.
Então, as dores, elas são... É porque existe Um tá desbalanceamento. assimétrico. Tem um Está desbalanceamento. desbalanceado, É. certo? Então, o Seja reiki vem elétrico, seja a nível para elétrico, seja a nível bioquímico, né? ele vem para balancear isso, Isso, ele foi certo? desenvolvido para balancear isso, para Isso é a tornar mais primeira coisa. funcional. Essa é a primeira coisa. Tornar mais Balanceamento da funcional o célula. balanceamento da célula. Isso. Tá? E essa Né? célula desbalanceada tem a ver com o que a gente falou antes, com traumas, com emoções relacionadas. Emoções, é Ela isso. traz esse desbalanço. Por exemplo, você pega uma fratura. Uma fratura gera um alarme inflamatório para recompor a fratura. Mas Tá. a fratura em si, ela vai ter assimetrias locais, assimetrias celulares, assimetrias motoras, que podem mexer com o balanceamento do corpo todo, e até com emoções, né? Então, a gente pode pensar tanto no nível emocional mais sutil, quanto em níveis celulares mesmo, fisiológicos, né? Esse desbalanceamento, ele é integral. Né? A gente divide mentalmente para entender, mas é o todo que se desbalanceia, que vai se adaptando, é a vida, né? Desde que existe a concepção, desde que a vida surge, junto com o surgimento da vida surge o ambiente. Então, a adaptação ela é inerente à vida. E quanto mais adaptações funcionais a gente fizer, melhor. Quanto mais adaptações disfuncionais a gente fizer, pior. Né? Essa é a ideia, vamos dizer, muito simples da fisiopatologia adaptativa. E aí a tecnologia Então, vem para balancear isso. é o primeiro passo, tu falou. Tem outros, isso. então. Tem o segundo, duas coisas importantes da tecnologia, né, que mesmo alguns colegas que usam não tem essa, vamos dizer, fluência, assim, né, essa compreensão. Então, uma é a parte da simetria funcional. E a outra é que ela não gera um estímulo. Né? Então, esse conversor assimétrico radioelétrico, né, a tecnologia REAC, ela não gera um estímulo adaptativo. E isso quer dizer assim, quando a gente encosta a sonda, a antena no corpo, essa antena ela chama, ela acorda, vamos dizer, a resposta sistêmica. Ela não emite um estímulo, um choque que vai gerar uma nova adaptação. Né? Então, porque se ela gerasse uma nova adaptação, como qualquer terapia gera, né? Isso, qualquer terapia que eu digo, não desmerecendo as terapias, né? Mas, por exemplo, um remédio, uma acupuntura, uma psicoterapia, você faz um estímulo por voz, né? Geram adaptações orgânicas e essa adaptação Sauna, que eu faço sauna. A sauna, eu tô gerando uma adaptação, você está dando um choque, né? A sauna por frio, a sauna por calor, você gera um choque térmico e tem adaptações orgânicas. Ninguém garante que essas adaptações vão ser 100% funcionais. Então, um efeito colateral de qualquer técnica é em si uma adaptação disfuncional àquele estímulo. Então, se a gente estuda a fisiopatologia adaptativa, adaptações a estímulos ambientais, a tecnologia ela não poderia gerar um novo estímulo, porque correria o risco de criar mais desorganização do que o que a gente já está entendendo. Então, a tecnologia ela acorda a partir de uma concentração de onda neutra e ao mesmo tempo, reequilibra as funções. Né? Basicamente, a tecnologia foi criada para isso. Dessa tecnologia se criaram protocolos clínicos. Protocolos clínicos que são usados nas clínicas e protocolos experimentais que são hoje estudados, né? São realizados nos estudos. Né? Não são utilizados na clínica, os protocolos experimentais. Então, indo direto para a parte assim, prática, né? Que são os protocolos. Basicamente, a gente tem um protocolo inicial que serve para quebrar essa assimetria funcional. Em geral, ele é feito em todos os pacientes na primeira avaliação. E, em geral, ele é feito uma vez na vida. E daí a gente parte para protocolos padronizados, né, já testados, protocolos clínicos autorizados. E o mais frequente deles é o chamado otimização neuropsicofísica, que também é bem interessante falar disso. Antes de ir para os protocolos, o que é o primeiro que sempre faz para todos e é uma vez na vida? O que é esse primeiro? O que ele faz?
Esse primeiro protocolo é chamado de otimização neuropostural. Então, a gente está falando de um protocolo de neuromodulação, né? Que promove a otimização neurológica e que a gente usa a postura como referência para ver que isso aconteceu. Então, a sigla é NPO ou NP. Basicamente, depois da avaliação médica, de entender a história dessas desconstruções que foram acontecendo, a gente faz algumas análises físicas, alguns exames físicos, dentre esses exames que mostram assimetrias de função, ou andando da marcha, ou alguma coisa dinâmica do quadril ou do joelho, ou alguma tensão, hipertensão muscular, né, hipotensão muscular. A gente vai fazer exames físicos para observar essas assimetrias de funções. Pode ser feito também um exame de saúde mental, por exemplo, o DAS-21, que é um teste acadêmico para medir níveis de depressão, ansiedade e estresse, né? Basicamente, a gente faz essa análise de assimetrias e aí faz o protocolo. O Eu protocolo... fiz esse, né? Eu fiz. Sim, sim. A gente fez logo depois da consulta. Então, o protocolo serve para a gente quebrar essa assimetria. Né? É bem é rápido. Rapidinho. É rápido, é indolor, não sente nada, tanto que terminou esse jeito, já que terminou. Aí tu disse, sim, já terminou, vamos testar agora, né? E a gente testou e a gente percebeu que a minha caminhada tava melhor, tava mais suave, né? Tu disse que eu balançava mais os braços no caminhar, isso aí diminuiu. Sim. Tem vários e várias formas de ver essas disfunções motoras, posturais, né? A caminhada é uma das principais, tem aquele teste que a gente fez no joelho também, que é um joelho, teste... é verdade! É um teste neurofuncional dinâmico, né? E faz 10 anos que eu trabalho com essa técnica, faz 10 anos que eu vi 100% de efetividade desse protocolo, né? Gente, o negócio do joelho é o seguinte, ó, ele pegou meus joelhos, assim, botou eu deitada, e aí olhou para os joelhos e tal, aí mandou eu sentar. Quando eu sentava, ele pegou um negócio para mostrar, ó, tu percebe que o teu joelho, os dois joelhos, tá? Eles se desalinham quando tu senta, tu tá sentada, deitada de boa, mas o sentar, é verdade e tal. Aí ele aplicou esse protocolo em mim. E quando eu levantei, os meus joelhos não estavam mais desalinhados, né? Então tava simétrico. Tava simétrico. E é muito louco, porque é interessante essa terapia. Essa é a primeira só, né, que a gente tá falando. Isso, esse é o primeiro protocolo. E ela é, tipo, sei lá, 10 segundos, eu nem sei se é isso. Não Menos dói, até. não pica, não dói, não é gelado, não é invasivo, não é nada, sabe? E ela promove isso tudo, né? Ela realmente assim, eu considero um privilégio poder trabalhar com esse método. A gente vê respostas assim bem interessantes, né? Eu trabalhando especialmente com dor, muitas vezes a gente vê dores tensionais desaparecerem só com esse primeiro protocolo. Não é em todo mundo, né? Mas assim, muitas vezes a gente vê essa quebra de assimetria funcional, tensional, ficar assimétrico e a resposta ter um relaxamento da parte da musculatura que estava hipertensa, né? Depende da pessoa, depende do tipo de dor, né? Sim, depende de muita coisa. Depende de muita coisa. Agora o segundo protocolo, que é aquele que tu falou, né, que é o mais usado, né, digamos assim. Normalmente desse protocolo inicial, a gente avalia a pertinência de entrar com outros protocolos. Dentre esses outros protocolos, o mais usado e o conhecido aqui no Brasil é chamado de otimização neuropsicofísica. Também é um protocolo de neuromodulação com a ideia de otimização neurológica. E é interessante poder falar assim sobre esse protocolo para o público, tudo, porque a gente fala muito de psicossomática, né? Do psicofísico, né? E qual que é a realidade do uso da tecnologia REAC com esse protocolo de neuromodulação? A gente tem a parte neuropsicofísica, neuropsicossomático, quer dizer, existe um sistema de controle biológico, neurológico, hierarquicamente superior ao nível psíquico, que é o neurológico. E é ali que esse protocolo age. Hoje em dia, a gente tem, inclusive, duas vertentes desse protocolo. Um protocolo que vai otimizar mais o sistema do córtex cerebral, quer dizer, a parte de processamento, de circuitos, de memória, fala, motricidade,
Bom, circuitos de organização, de planejamento, de percepção da realidade. E um segundo, a gente hoje no Brasil tem acesso a um segundo protocolo chamado cérvico-braquial, que ele tem uma atitude maior sobre, uma ação maior sobre a amígdala do cérebro, não a amígdala da garganta, a amígdala cerebral, que é onde existem os registros de traumas e inseguranças, né? E é chamado de, opa, caiu aqui, é chamado de via curta, né? Via adaptativa curta. Quando a gente usa muito esse protocolo de cérvico-braquial para modulação de amígdala, quando tem aquelas reações que são impensadas, né? Quando a gente precisa de reações mais estratégicas, calculadas, planejadas, nem que sejam por milissegundos a mais, a gente usa mais o protocolo cortical, que é o principal e é o mais amplamente utilizado no mundo inteiro, né? Mas felizmente a gente tem agora acesso a esse outro protocolo que vai trabalhar essa parte de traumas e medos, né? Que é muito relevante, especialmente nesse período de pandemia e muita insegurança, muitos traumas. E no que a gente vai tendo as conversas com cada paciente, a gente vai, infelizmente, vendo que existem mais traumas do que a gente imagina, né? Na vida das pessoas, assim. Alguns traumas até super intensos, né? E que deixaram ali marcas, adaptações disfuncionais que a gente pode superar, pode ajudar a superar, né? Com esse protocolo, com essa tecnologia. Ou seja, ele trabalha, esse protocolo então, que você está falando agora, tá? Ele trabalha lá na emoção, ele trabalha na amígdala, ele trabalha nos traumas, talvez memórias nem que inconscientes, que não está presente na Sem dúvida. pessoa. E ele modula isso, então. Ele ajuda a modular, melhorar, ter uma resposta mais funcional, né? Assim como a simetria da postura, do joelho, que esse primeiro protocolo fez no corpo inteiro, de forma inespecífica, né? Apesar da gente olhar para a parte postural, ele agiu no todo, né? Esses protocolos são mais específicos para essas áreas do sistema nervoso, né? De neuromodulação. Então, nesse caso, na área de amígdala, que é onde tem essa resposta de via curta, via breve, onde fica esses traumas, muitas vezes, na maioria absoluta das vezes, inconsciente, né? Na maioria absoluta das vezes. Fazendo o uso do protocolo, pode-se ter respostas não só emocionais, psicoafetivas, relacionais, né, comportamentais, que é o que a gente vê com grande felicidade, as respostas, né, comportamentais, mas a gente pode ter resoluções nos sonhos também, né, através desse nível mais quase inconsciente. Mas não necessariamente precisa ter esse acesso. O que a gente precisa fazer é com que o sistema funcione melhor. E para isso a gente tem uma tecnologia muito boa. Certo. Então, assim, se a gente pudesse deixar bem palatável, digamos assim, para as pessoas, significa que o REAC, ele tem alguns protocolos, né? Esse que tu falou, então, que é o primeiro que tu aplica na primeira consulta, é função do corpo mesmo, alinhamento do corpo, e é incrível, né? Alinhamento do corpo. Inclusive, vocês falaram de casos de crianças, né? Com síndrome de Down. Tem bastante aqui. Bastante casos, né? Que tipo, faz isso ali e ela consegue alinhar o corpinho dela, né? Na parte de síndrome de Down, a gente tem uma resposta muito frequente naquela hipotensão, né? A língua, né, ela fica mais hipotensa, a gente tem um ganho dessa motricidade, né? Tanto que uma das indicações clássicas dessa primeira sessão é deglutição atípica. Olha a sofisticação que a gente chega, né, com esse protocolo, em movimentos finos, né? Então, posicionamento de língua, deglutição, movimento ocular, movimento de digital, né? Fala. Tudo isso a gente usa uma motricidade muito fina, que usa muita energia e muito processamento cerebral para essas funções, né? Tanto que o ser humano, uma das coisas que nos diferencia dos animais, é o polegar opositor, esse movimento, né? Só o ser humano consegue fazer. Para fazer isso daqui, precisa de uma sofisticação do lóbulo frontal, pré-frontal, enorme, que os animais não têm. Não sei se você sabia disso, né? Mas não sabia, achei que eu adorei. Eu fui até fazer aqui, eu consigo. Mas então ter um ganho de função nesse nível, né, de movimento motor fino é muito relevante
você pegar uma criança com neurodesenvolvimento atípico, pode ter ganhos, e a gente vê ganhos realmente importantes. Né? E agora que tu falou da língua, não sei se tu vai lembrar, tu perguntou pra mim, ó, agora para e relaxa a tua língua. Onde ela tá? Eu te falei, ela tá tipo assim pra cima, acima do dente, perto do céu da boca. A ponta da língua, isso. A ponta da língua, isso. E eu sempre fazia isso, sempre. Inclusive eu achava que era o correto a fazer, enfim, e que é o movimento natural da língua ali. E agora eu tava falando, e aí eu olhei pra minha língua. Agora ela não fica mais em cima, agora ela fica aqui, assim, nos dentes, sabe? Entre os incisivos e a gengiva, que é a posição fisiológica, né? Então você tinha uma disfunção motora da língua, e ela, desde aquele primeiro protocolo, você tem uma função fisiológica, que é onde ela deveria estar. Imagina que isso aconteceu com a língua, mas aconteceu com o sistema imune, aconteceu com o sistema emocional. A gente colocou o trem descarrilhado em cima do trilho de novo, para funcionar melhor, né? Gente, façam esse teste agora. Vê onde está a língua de vocês. Para a boca e vê onde que fica a língua. Tem que estar com o lábio fechado e tem que estar com uma postura correta, né? Senão a língua vai deslocar para manter o equilíbrio. E para poder estar. Então esse é um dos testes que ele faz ali, né? Enfim, e aí aí tem esse protocolo, que é o protocolo de 18 inicial. Sessões. Esse primeiro protocolo que a gente fez o teste da língua é o primeiro, que é a otimização neuropostural, que é um protocolo de neuromodulação. Em geral, a gente entra depois com o segundo protocolo, que é a otimização psicofísica, né? Ele é padronizado em 18 sessões. Isso. E quando a pessoa faz esse protocolo das 18 sessões, então, o que tu espera de avanço na pessoa? Isso é bem caso a caso mesmo, assim, né? Mas, basicamente, a gente quer que as funcionalidades fiquem mais fluidas, né? Por exemplo, se você está pensando em dor, tem uma tensão maior no músculo da perna direita, da lombar à direita. Algumas vezes esse músculo está contraído, está mais tenso por mais de ano, por mais de década em algumas pessoas. Então, o corpo se acostumou com aquela normalidade, né? Aquela alteração virou uma normalidade para o corpo. Quando a gente faz o primeiro protocolo, a gente quebra essa tendência. Mas a tendência, o corpo vai ter uma tendência, né? De ele aprendeu a fazer daquele jeito. Então, um ciclo, ou a cada ciclo que a gente faz, a tecnologia, né, vai interagindo com o sistema nervoso e acordando para essa funcionalidade fisiológica, né? Eu não vou chamar de normal porque nem sempre existem coisas que são parafisiológicas, né? E a gente considera normal. Mas o ciclo é para voltar essa funcionalidade fisiológica, seja motora, seja imunológica, seja emocional, né? E aí, bom, a gente faz o ciclo, a gente vai ter aí uma ação dele de 3 a 4 meses, uma progressão desse efeito, independente de estar fazendo a sinalização, né? E uma coisa que eu gosto muito de ouvir depois de alguns meses é que a pessoa está vendo as coisas de forma diferente. Seja esse ver interior, né, no sentido da funcionalidade, seja o ver literalmente cores diferentes, sabores diferentes, ou mais do que isso, né, seja perceber a realidade de um modo mais funcional e, consequentemente, ter um comportamento mais adequado frente à realidade. E aí eu falo da realidade que pode ser de uma criança com 1 ano de idade com síndrome de Down, pode ser um empresário super workaholic que está viciado em trabalhar, né? E aí que é uma outra coisa interessante de se falar também quando a gente fala da tecnologia REAC. A gente tem as coisas ligadas à sobrevivência no sentido fisiológico e no ser humano a gente tem as adaptações sobre a gratificação, que é assim, sobre o que se acredita, né? Então, o que é uma adaptação disfuncional frente a uma gratificação? Dependência química, né? Aquilo lá sobrepõe
a sobrevivência algumas vezes, mas a pessoa está adaptada a ter uma gratificação efêmera, né, instantânea do efeito da droga. E aí você tem a escalada e as tolerâncias que vão gerando todo o efeito de escalada até um possível fim de vida trágico. Um empresário workaholic, ele pode estar viciado em ter aquele alarme ligado. Isso não é funcional. Pode levar aos burnouts, que são cada vez mais frequentes. Isso tem a ver com a percepção da realidade. Então, depois de um protocolo, 3, 4 meses, depois de alguns protocolos, muitas vezes as pessoas vão se dando conta que podem fazer opções diferentes ao longo da vida. Seja no nível afetivo, seja no nível, não sei, econômico, né? seja no nível de trabalho, de decidir optar por caminhos mais saudáveis, né? Muitas vezes a O pessoa... REAC destrava a pessoa, então. Ele torna mais funcional. Torna mais funcional, Então, ou seja, ele tem ali os guerreirinhos deles, né? A gente tem vários guerreiros trabalhando aqui a nosso favor. Só que ao longo do tempo, independente do que acontece, esses guerreiros começam a ficar confusos. Então, alguns começam a dormir e outros começam a colocar energia onde não deve colocar energia. Tinha que fazer alguma coisa e lá a galera dormiu. A outra botou energia onde não devia. Está assimétrico. Você entende? Está desbalanceado. Aí o REAC vem, conversa com esses guerreiros e fala, gente, vocês têm que se alinhar sim, eles estão desalinhados. Vamos alinhar? Aí ele vem e alinha e todo mundo faz o seu trabalho onde deveria fazer. É isso, né? É isso que a gente procura fazer, né? Assim, a gente, não sei se a gente faz isso 100% das situações, mas que a gente entrega um resultado muito bom, em geral, entrega. Eu sei que já me falou que ele tem um pico de 3 meses, ou seja, essa terapia que eu fiz... É uma progressão, né? Para quem não sabe, eu fiz essa terapia na semana passada, eu fiz ela de forma intensiva, porque como eu sou de Porto Alegre, o Dr. Fábio é de São Paulo, eu fiz, o protocolo são 18 sessões, e aí eu fiz as 18 em uma semana, mas o normal não é fazer tão rápido assim, né? É espaçar um pouco mais. Beleza. Aí ele me explicou que o pico da terapia é em 3 meses, ou seja, tem uma evolução, né? Mas o que eu quero te falar, eu quero te perguntar, o que eu percebi aqui, tá? Que eu fiquei com sono. Até teve um dia que eu te falei, nossa, eu tô tão cansada hoje, lembra? Então, isso potencializou depois que eu voltei para Porto Alegre. Tanto que ontem até algumas pessoas me perguntaram, nossa, Gita, não tá postando no stories, tá tudo bem aí? Mas na verdade é que eu não queria. Eu queria dormir, eu queria descansar, tá cansada. Entendeu? Então descansa, dorme, né? Pois é! Então eu dormi muito cedo. Eu normalmente tenho cuidado para dormir cedo, mas assim foi muito cedo mesmo. Na outra noite foi a mesma coisa. Então eu fiquei esses dias com menos vontade e desejo de trabalhar, o que normalmente isso para mim eu trabalho de forma frenética. Então era como se o meu corpo dissesse, ai, não faz isso agora. E tal. Se respeita, né? Entendi. Tem esse se respeitar assim, deixa, olha, eu posso descansar agora. Porque tem situações que vão dizer que você tivesse algo para entregar que não daria teria que fazer sem dormir. Gera uma adaptação disfuncional, mas assim, isso é mediante a gratificação e a sobrevivência. O que você fez aqui não te impediria de fazer coisas que fossem necessárias fazer, mas como você está num tempo, numa adaptação que consegue descansar, isso vem à tona e aí cabe respeitar. Né? Nossa, total, e eu super respeito meu corpo fala acelera, eu acelero, ele fala, mas é diferente da mente, tá? Porque a mente não pega pressa, do tipo, não vai lá não, tu merece descansar, mas daí é a mente. Aí é uma assimetria, um outro tipo de assimetria. Né? Então é a diferença quando tu olha pro corpo. Mas isso pode acontecer, então, é natural? Outras pessoas já te relataram isso? Sim, é natural, com uma certa frequência, especialmente com esse protocolo cérvico-braquial de amígdala, né? É bem frequente dar sono bom, uma das causas uma das coisas que eu mais acompanho aqui é a insônia, porque imagina, para insônia você tem N fatores, né? N.
desde fatores ambientais, alimentares, comportamentais, vixe, tem uma infinidade de coisas que interferem no sono. E o sono é fundamental para a saúde, né? O sono é um dos pilares da saúde, assim. Para mim Nossa, água, né? Que eu vi que você posta bastante coisa sobre água, né? Intestino funcionando bem e sono e atividade física são pilares da saúde, assim, né? Não dá para pensar em saúde sem estar com esses pilares em dia, né? E o sono talvez seja o principal de todos, porque é onde acontece a regeneração, as antioxidações cerebrais, as regulações endócrinas, o sistema de memória. O sono nossa, a gente vive bem porque dorme bem. Se dormir mal, não tem como viver bem. nossa, perfeito, Né? perfeito. As pessoas deixaram algumas perguntas aqui. Eu posso Também. selecionar algumas aqui e te perguntar? Sim, sim, fica à vontade. Bom, primeiramente assim, ó, tem muita pergunta, então já vou até resumir aqui para ti agora. Tem muita pergunta perguntando assim: é para quem tem doença autoimune? Serve para crianças hiperativas? Deixa eu ver para que mais. Serve para emagrecer? Serve para qualquer autoimune? Para paciente oncológico? Para Ah, quem tem problema na bexiga que dói? Enfim, tá? Então, tá. tipo assim, a esclerose múltipla, tá? Hum, Fibromialgia. Para quem ah. serve, Renato? É assim, serve para quem está vivo, né? Porque quem está funcionando, quem está vivo, ele vai ter uma aplicabilidade. Você, você pode, com esses protocolos padrões, ter uma aplicabilidade maior para os aspectos neuropsíquicos das doenças, que são muitas vezes fundamentais, né, em muitas dessas doenças que você comentou. Se a gente pegar a autoimunidade em si, quando a gente olha para a autoimunidade a partir da fisiopatologia adaptativa, a gente está vendo uma resposta disfuncional, né, um sistema se autoatacando, né, que é um sistema que protege se autoatacando. Isso é em si uma resposta disfuncional. Já tive aqui respostas muito boas com autoimunidade, mas algumas vezes a própria autoimunidade ela pode ser consequência de outras desadaptações, né? Então, a gente tem que fazer toda uma reconstrução adaptativa. Isso pode não acontecer em uma semana, né? Normalmente não acontece em uma semana. Tem um tempo biológico, né, da orquestração biológica toda, né, da harmonização biológica. Se a gente pensar em hiperatividade, é em si uma assimetria disfuncional, está acelerando o sistema mais do que deveria. Você falou de oncologia. A gente não tem protocolos específicos ainda clínicos para tratamento do câncer em si, mas a gente tem respostas muito boas com toda a parte neuropsíquica de quem está em tratamento oncológico, né? E eu, de modo especial, o meu trabalho hoje científico, né, é feito na Faculdade de Medicina, em dor oncológica, né, que é uma dor super intensa e complexa, né? A gente tem várias formas de ajudar essas dores, né? Ou essas dores e outras dores, né? Porque a gente tem ferramentas para aspectos peculiares da dor, seja inflamação, seja nível central da percepção da dor, seja a parte tensional, né? Então a gente pode ajudar muito o tratamento, mas não posso dizer que a gente trata, seria um devaneio falar que a gente trata câncer com a tecnologia somente, né? Você falou aí da esclerose múltipla, né? Tem respostas muito interessantes motoras, nesse nível neuropsíquico, muitas vezes é o que tem bloqueios motores associados, mas uma vez que está degenerado o sistema, os protocolos clínicos que a gente tem aqui no Brasil, eles não têm a capacidade de regenerar. A gente pode melhorar a função de quem ainda está vivo, mas células que já estão degeneradas, existem pesquisas fora do Brasil, com o Instituto, com protocolos de biomodulação específicas para a regeneração, né? Mas isso ainda não é disponível clinicamente, e aqui no Brasil menos ainda. Então, o que eu acho legal de mostrar é que a gente pode tratar a base da formação das doenças, né? Sem querer olhar especificamente para o diagnóstico em si, mas a gente olha para a funcionalidade.
né? É isso. Então, é isso. E aí É, tem protocolos, alguns protocolos específicos de inflamação, de dor, é. mas o principal é o sistema central, é o maestro da orquestra orgânica, né? Eu mesma fiz, né? Fora esse, eu fiz o de Ah, dor, que eu tava com muita dor aqui, tanto que sim, não tenho mais dor nenhuma. E eu fiz o do rim, né, também, que é outro sim, a gente protocolo fez um protocolo para modulação local lá, que é uma para modulação. biomodulação, é um protocolo de biomodulação básica, né? Não é tão conhecido aqui no Brasil esse protocolo. É Uhum. um algo a mais que a gente pode fazer aqui, mas lembrando que o principal sempre é o protocolo de otimização neuropsicofísica, né? Que é o Sim. protocolo de base, né? O protocolo de manutenção. Por Uhum. exemplo, você falou da tribo vida, né? Que chama. Isso. A gente até agora falou de disfuncionalidades e tudo mais, mas a gente pode ter o olhar da promoção da saúde, né? De quem não tem uma doença específica, mas quer otimizar a saúde. A melhor ferramenta que eu conheço é o uso da neuromodulação de base da tecnologia REAC. Sem dúvida nenhuma, hábitos de vida, alimentação, atividade física, sono, suplementar o que precisa quando tem carência, isso faz diferença. Não tem como dizer que é inegável. Mas se a gente pensar na parte básica da função, até mesmo pensando em nutrição, né, uma absorção dos nutrientes ela pode estar disfuncional, né? Eu vi que tinha uma pergunta sobre obesidade, né? A Isso. obesidade tem uma complexidade enorme, né? Você tem desde os fatores neuropsíquicos, que são fundantes na obesidade, né? O sono é fundante na obesidade, processos inflamatórios crônicos assim, é em si uma inflamação crônica, a obesidade, mas a gente consegue ir além, tendo essa visão da fisiopatologia adaptativa. Você pode entender que o centro de saciedade da pessoa pode estar alterado, ou a percepção da realidade, do que ela entende que é saudável, está alterado. Né? A minha esposa é nutricionista, a gente atende bastante situações de emagrecimento aqui, obesidade. Algumas vezes você vai conversar com as pessoas, a pessoa acha que come pouco, né? Mas ela acha que a percepção dela é que ela come pouco, mas a hora que você vai ver o quanto que a pessoa come, é muito para o biotipo, né? Então, essa parte de comportamento alimentar, isso tudo tem essa funcionalidade, pode estar melhor ou pior, e a gente consegue melhorar isso, né? Então, como pensando em terapia de manutenção da saúde, promoção da saúde, eu entendo que é muito válida. E levando em conta também todas essas outras situações de saúde que, pelo que eu vi aqui, você comenta bastante sobre isso no seu Instagram, né? Isso. A gente fala aqui sobre saúde mental Ah, e ah, física, né? Que as ah, coisas. Tudo começa pelo alimento, mas não é só o alimento. É exatamente isso aí que tu tá falando agora. Tipo, assim, o alimento é básico. Não ah, adianta, não tem como fugir. Tem que cuidar muito do que tu come, mas não é só isso. Não é só ah, isso que vai te trazer saúde, porque ele tem todas as outras questões emocionais, psíquicas envolvidas. E pelo que eu ah, percebo, o REAC, ele trabalha nisso aí tudo. Então, o que nem tu falou sobre a pessoa que acha que come pouco, porque ela tem essa percepção. Isso ah. é uma disfunção, né? É, é. Por exemplo, tem pessoas que você pode pegar um prato normal e um prato de uma pessoa que come muito. A pessoa está olhando os dois pratos, mas o sistema está assimétrico de tal forma que ela acha que o dela tem pouco, né? Isso não é, né? Se você olha tendo uma visão lógica, fria da realidade, você fala, esse cara tá maluco. Não, ele simplesmente está tendo uma percepção assimétrica das coisas. E isso pode ir para a parte afetiva, isso pode ir para o centro de saciedade, isso pode ir, por exemplo, para a função intestinal, né, em que você depende muito da microcirculação, e a microcirculação em si ela só é controlada pelo sistema nervoso é, 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 e pela motricidade toda. Se você tem um ganho de microcirculação no corpo todo, especialmente no intestino, você acabou de otimizar a flora. Né? Então, quantos e quantos pacientes a gente vem aqui que já fizeram muitos tratamentos de probiótico e tudo mais, e a flora não responde? Pode ser que o problema pode ser não, o problema está anterior a isso. Está ali na microcirculação, está ali na motricidade peristáltica, está na deglutição, está na função gástrica de pH, que o estresse diminui para caramba a produção de ácido. Quer dizer,
é complexo. A hora que a gente, eu gosto muito disso, sou médico por causa disso, né? Essa quebra-cabeça todo que a gente vai investigando e tentando fazer funcionar melhor. Mas bom, vai longe, né? Vai longe essas conversas sobre função e fisiologia e Ele alimentação. trabalha no sistema parasimpático também, né? O simpático e o parasimpático, eles são parte do sistema nervoso automático, ou chamado também de periférico, né? Que ele é controlado pelo central. Então, normalmente os sintomas são do simpático ou do parasimpático, mas tem um gerente atrás dele que é ligado à adaptação central, à sobrevivência e gratificação, né? Uhum. Então, o intestino, ele depende muito do parasimpático. A bexiga, né? Teve uma pergunta sobre bexiga. Teve sobre A o intestino bexiga, também, desbiose. desbiose. Então, o intestino, especialmente a bexiga, a gente tem um controle neuromotor, neuropsíquico, né? O estresse influencia demais em função vesical da bexiga, né? Demais, assim. Tanto que tem pessoas, que eu já atendi aqui algumas, infelizmente já fizeram, né, N antibióticos, tratamentos invasivos e tudo mais, e a simetria estava na função motora lá, do controle da percepção da micção, da motricidade da micção, né? E daí aí é um ad infinitum, assim, porque você pode pegar motricidade pélvica, você pode pegar problemas ginecológicos, vaginismo, ixi, é muita coisa, né? Assim, Sim. no sentido de base, né? A gente pode olhar essas muitas coisas como consequência dessas adaptações disfuncionais, né? O que eu vi bastante no teu consultório, e que para mim foi curioso, não estou dizendo que foi a maioria, mas o que eu vi bastante É. foram crianças autistas, ou que se não era autista, eram crianças hiperativas, Especiais. especiais, percebe? Crianças especiais, mas É. assim, muito hiperativas ou autistas, com síndrome de Down também, e idosos. Isso é uma coisa que Aham. me chamou bastante atenção. Acaba pegando as duas pontas da vida, né? Quem É, está começando a se desenvolver e quem já está terminando, né? Já sem muita função. Acaba sendo, são pessoas que a família cuida muito, né? Então, chegam aqui, e normalmente aqui no consultório o pessoal chega por indicação, tanto que os meus sites, essas coisas, a gente ainda não está com tanto conteúdo, estamos produzindo, acho que semana que vem deve lançar alguma coisa, mas não tá mesmo, doutor Fábio. Olha, mas como ah, as pessoas chegam aqui por indicação, né, sem ser por sim, esses lotado, conteúdos, né? é, Impressionante. e aí você pega pessoas vamos dizer, com idade, bom, ou os pais que estão cuidando dos filhos, ou os filhos que estão cuidando dos pais, eles acabam trazendo, sendo trazidos por esses filhos ou por esses pais aqui, né? No final das contas, os pais acabam se tratando também, né? Porque acaba vendo as respostas O que por acontece? exemplo, você pega o autismo em si, o espectro, né? A gente não pode olhar só para a criança, né? Tem que olhar para a família, porque todas as vezes a família tem disfunções ali que acabam epigeneticamente influenciando esse gatilho do espectro autista, né? Então, isso pode vir desde a gestação, e eu estou falando isso não no sentido de culpabilização dos pais, mas de culpabilização do ambiente, né? Porque os Uhum, pais também são frutos do ambiente, e aí você tem uma alimentação, você tem toxinas ambientais, você tem estresse sobre estresse, né? De sobrevivência, sim. né? Muitas vezes os pais não gostariam de dar mais atenção e não conseguem, porque tem que trabalhar. Bom, essa série de fatores ambientais desencadeiam as expressões epigenéticas disfuncionais, né? Tá. Doutor, conta pra gente alguma história, assim, de algum paciente que foi bem interessante, assim, depois de ter usado o REAC. Puxa, felizmente todos os dias a gente tem histórias assim aqui. Recentemente, o que me chamou muita atenção foram duas crianças com síndrome de Down, que já tinham feito 2 ciclos, 3 ciclos, e com a chegada do ciclo cérvico-braquial, depois de 2 semanas elas começaram a falar. E elas não Então, isso falavam. me fez... Não falavam, elas balbuciavam, elas não tinham uma fala com as letras certas e tudo, né?
Isso me fez pensar muito porque, assim, corticalmente elas estavam super estimuladas e aptas a falar. E aí eu não entendia por que que um ciclo que não era cortical estava ajudando, né, destravou essa parte. Basicamente, a minha conclusão é que existia circuitos na amígdala que estavam bloqueando a estruturação da expressão da linguagem, né? Então, isso ultimamente foram coisas que mais me chamaram a atenção, assim, bem É, impressionante, né? teve a pessoa, a criança que não caminhava também, né? E começou a caminhar. Ah, teve o Nicolas também, agora recentemente, ele tem uma doença rara, uma genesia e uma paralisia cerebral, e isso chamou bastante atenção. No terceiro dia, ele conseguiu ficar em pé sem nenhuma órtese, né? Também foi bem marcante, assim. E hoje ele já está deglutindo também, que ele estava com ele tá com a gastrostomia, né? Então, como ele teve ganho de motricidade, ganho motor, ganho de força, começou a ter uma deglutição melhor. Isso muda todo o aspecto de alimentação, de convívio e de absorção dos nutrientes, né? São respostas interessantes, assim. É. Hoje, Fábio, hoje, então. né? Oi? Não, hoje eu Não, eu atendi te uma pergunto. menina que acabou de começar com, ela infelizmente sofreu um afogamento. Vamos ver a resposta também. Então tem situações bem peculiares assim que a gente acaba atendendo, né? Mas acho que você ia perguntar da minha formação, alguma coisa assim? Não é isso que eu ia Ah, perguntar, ah, não. Eu ia ah, perguntar, isso aqui, honestamente, é o que menos importa, né? ah, Uma tecnologia dessa, mas quer falar a tua formação, fica à vontade. não. Tem no site lá tudo. Tá. Não, eu ia te perguntar que tem vários lugares, tem várias pessoas que fazem. A pessoa tá perguntando, é só São Paulo? Olha, gente, tem Ah, vários lugares que fazem. Por que eu fui sim. fazer em São Paulo com o Dr. Fábio? Porque o Dr. Fábio, segundo a indicação, é o melhor do país. Então, o que mais tem protocolos, não é? Falar que é melhor é meio demais. Eu acho que é Não, tu exagerado, não vai mas, dizer que tu é o melhor, mas eu é. sei, mas eu vou falar a indicação que eu recebi foi essa. Ele é o melhor do É, Brasil. Não só do eu, Brasil, da... tá. Eu trabalho há 10 anos com a tecnologia. Hoje eu sou secretário da Sociedade Científica Internacional aqui no Brasil e existem vários colegas que trabalham com a tecnologia. Alguns desses colegas estão inscritos na Sociedade Internacional. Então, uma boa referência para encontrar profissionais que têm uma tendência de ter uma qualificação melhor é ir no site da Sociedade Internacional, que lá tem as diversas profissionais que são inscritos na sociedade nos diversos estados do Brasil, né? Uhum. É um site italiano, mas ele está em português. Chama SONC, SONC, né? Sociedade de Utilização SONC, SONC.it, Itália, né? Só isso. E lá É tem os só colegas que fazem parte da sociedade. Em geral, a gente sugere ponto de IT, IT. né? Escrever aí para as pessoas saberem. Tá, e ali, então tem as pessoas que Ali tem estão a ali. sociedade são membros da sociedade, em geral são pessoas que são bem qualificadas, né? Certo. Bom, a gente na Itália também faz isso, né? Tem um mapa da Itália com as regiões italianas, tem um mapa do Brasil com os estados brasileiros. né? Bom, é isso, né? Para encontrar profissionais, eu sugiro de ir por esse caminho. Então, essa é uma tecnologia feita lá pelo doutor Salvatore e a Aham. doutora Vânia Fontani, Vânia, é lá da Itália, né? lá de Florença. Florença, e É. fez o curso diretamente com eles, né? Se qualificou com eles e eles que te liberam os protocolos, né, para fazer. Isso, eles têm o Instituto, que é o Instituto Rinaldi Fontani, que é irf.it, quem quiser saber mais. Eles têm a fundação, o Instituto ele promove pesquisa e formação. Existe a fundação para situações sociais, né, para pesquisas sociais, para ações sociais. Existe a sociedade científica, que é essa que eu comentei, e existe a empresa que produz o aparelho, que é a Asmed.
né? Então, são instituições diferentes. Eu fui formado pelo Instituto, participo de pesquisas junto com o Instituto e sou secretário atual da Sociedade Científica. Dá para Certo. entender um pouco mais assim, né? Não, tem uma formação longa aí, né? Ah, Muita coisa mesmo envolvida, muito estudo ah, envolvido, né? sim. E é interessante que tu pegaste essa tecnologia, assim, que hoje é onde tu mais coloca o teu tempo, né? Pelo que eu percebo. Eu tenho a formação aqui no Brasil, né, como clínica e clínica geral e acupuntura, né? Minha primeira formação, aí eu fui para a Alemanha, aí com o Dr. Irineu, com o Dr. Francisco Viana, tem a formação em biofísica lá na Alemanha. Lá na Alemanha tem toda uma área de medicina natural, de medicina biológica, que eu me aprofundei muito e usava tudo junto. Tenho a formação com o Dr. José de Filipe aqui no Brasil, que me honra muito também, a parte de biomolecular. Formação com o Dr. Calegaro, também aí de Porto Alegre, que eu gosto muito. Bom, fiz laser com o pessoal de Cuba. Há 10 anos, quando eu conheci a tecnologia, eu fui deixando de fazer o uso dessas outras ferramentas, mas sem perder a visão também, né? Que cada uma dessas ferramentas acaba dando uma visão por ângulos diferentes da realidade, né? Mas há 10 anos eu fui deixando de usar essas tecnologias e hoje eu praticamente me dedico exclusivamente ao REAC, a tecnologia Nossa. REAC, né? Aqui você viu outras tecnologias, né? Tem bioimpedância, mas coisas diagnósticas, termologia, né? Termografia, a gente tem aqui que ajuda muito a visualizar o aspecto da dor. É isso que eu faço, né? Oh, e é incrível, né? Todo esse trabalho, o REAC em si é incrível, por isso que eu te convidei. Obrigada por ter aceitado esse convite para estar aqui com a gente. E o nome desse programa, que acontece nas quintas-feiras, doutor Fábio, é Banho de Água Fria, tá? Tá bem. Esse é o programa. Então, eu quero te perguntar uma coisa antes da gente terminar. Em quem ou no que o senhor daria um banho de água fria, mas assim, como se fosse um cidadão desprevenido, entendeu? Não aquele banho de água fria bom, aquele banho de água fria, assim, desprevenido mesmo. Em quem ou no quê? Então, um choque de realidade, assim. Isso. Olha, tem muitos políticos que estavam precisando, viu? Um banho de água fria aí de ciência verdadeira, né? De ciência com C maiúsculo, não de cientificismo, né? Eu acho que tem muita gente aí que precisaria ter um banho de ciência de verdade, né? Uau. É. Então, o banho de água fria é na falta de ciência de políticos. No cientificismo, vamos dizer. Se eu pudesse dar um banho de água fria, daria um banho de água fria no cientificismo, né? Eu acho que Uau. tem atrapalhado muito aí as várias decisões pessoais e sociais, né? Exato. Especialmente, total. Perfeito, doutor. Foi uma honra estar contigo aqui, essa 1 hora. Ah, Muito obrigada pelo teu obrigado. tempo. Eu E que depois, agradeço. pessoal, Muito legal. quem quiser seguir o doutor Fábio Baquelli, tá? Sigam ele. Ele vai começar a botar conteúdo lá, hoje não tem nada, mas conteúdo. Nós vamos começar. Até para quem tiver interesse depois em também, né, usar essa tecnologia a seu favor, assim como eu usei, comecei a usar, agora eu quero que meu filho use também, porque eu percebo que é uma tecnologia que possa realmente fazer muita diferença na minha vida e na minha saúde. E eu te agradeço muito por ter trazido Também. isso para nós aqui. Eu que agradeço, Gisele. Muito bom compartilhar e conversar sobre isso. O que eu gosto de fazer é sempre muito bom. Obrigado, né? Obrigada por ter cuidado de mim aqueles dias, por ter se esforçado tanto, foi incrível. E eu tenho muita fé e algumas percepções já relacionadas ao REAC. Muito obrigada. Tá bem. Tchau, Até uma pessoal. próxima, então. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Até. doutor.